Eu peço a todos que vamos silenciando nossas mentes, nossos corações, dirigindo nossos pensamentos ao Pai, ao amigo Jesus. Pedimos o amparo e a proteção a todos nós que aqui estamos presentes e também aqueles que não puderam participar do nosso encontro. Sejam então agraciados com esses bálsamos benfazeres de muita paz, de muita harmonia. E faremos então essa prece maravilhosa, a prece de Cáritas. Ela nos diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho, onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. E assim seja. Então, meus irmãos, meus queridos amigos, com essa maravilhosa prece, damos aberto o nosso encontro de estudos de hoje. Passo então para a Vita fazer o estudo do nosso Evangelho, que hoje vai ser então no capítulo 17, Sede Perfeitos, Instruções dos Espíritos, o Dever. Vita, passo para ti então o Evangelho. Beleza. Então, pessoal, como o Daniel já colocou, a introdução é, então, Instruções dos Espíritos, o dever. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos elevados. Não quero falar aqui senão do dever moral, e não daquele que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se acha em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunhos, e suas derrotas não têm repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, o arguilhão da consciência, esse guardião da probidade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas esse dever, como precisá-lo? Onde começa ele? Onde se detém?
O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não gostarias de ver ultrapassado em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos. Sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que pode fazer. O mesmo critério não existe para o bem, infinitamente mais variado em suas expressões. A igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus que quer que seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam o mal argumentando com a ignorância dos seus efeitos. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que afronta as angústias da luta. É austero e flexível, pronto a dobrar-se às diversas complicações, permanece inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. O dever é o mais belo laurel da razão. Depende dela como o filho depende de sua mãe. O homem deve amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode se subtrair, mas porque a alma dá à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia sob mais elevada forma em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Lázaro, Paris, 1863. Bem, então, eu fiz um pequeno resumo, e dentro desse resumo eu vou explanar para vocês com as minhas palavras, então. Como já vimos, o dever é uma lei moral diante de si mesmo e dos outros em seguida. O que é moral? Moral, segundo o Livro dos Espíritos, na questão de número 633, não, é 633 ou 629, já vou ver aqui. Não, é 629, me perdoe. Aqui, a definição. Que definição se pode dar à moral? Responde os espíritos superiores. A moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Isso seria moral, que se fala então que o dever seria o dever moral, né? Muito difícil de ser cumprido, por estar em contrário aos interesses do coração. Suas vitórias são sem testemunho e suas derrotas não têm repressão. O dever está ligado ao livre-arbítrio, ou seja, nós temos o livre-arbítrio de fazer o bem ou fazer o mal. Sabemos a diferença de um e do outro. Eu estava até comentando antes com o Daniel sobre isso, o quanto é difícil, né?
para nós ainda que soubemos um pouquinho e que estamos em estudo na nossa caminhada terrena, mesmo sabendo já um pouquinho na nossa caminhada, o como fazer, e como andar, e como caminhar, e tentando nos melhorarmos no dia a dia, o quanto é difícil a gente se melhorar, né? O quanto é difícil a gente seguir o caminho da retidão. Então, isso, para mim, se liga muito ao nosso livre-arbítrio, à nossa maneira de ser, porque somos livres para fazer. A nós tudo é permitido, mas nem tudo é permitido. Então, sigo aqui. O dever inicia precisamente onde ameaçamos a felicidade ou a tranquilidade do nosso próximo e termina do limite que impomos a nós mesmos. E nessa parte aqui, eu fui ao Livro dos Espíritos na questão de número 633, justamente, que ela nos diz assim: a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta pessoal do homem para consigo mesmo? Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Respondem os espíritos superiores. Quando comeis muito, isso vos faz mal? Pois bem, é que Deus vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos, e é o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite de suas necessidades, e quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais acusa a natureza. Temos essa mania, né, de sempre botar a culpa em alguma coisa quando não nos acontece alguma coisa, ou quando as coisas não vão bem com a gente. Ou a culpa é do tempo, ou a culpa é do fulano, ou a culpa é de um parente, ou a culpa é de alguma coisa. Nunca é nossa culpa. Nunca é nós que, através de alguma atitude, ou através da falta de alguma atitude, estaríamos passando por algum fato em nossa vida, em alguma situação em nossa vida, né? E isso nos explica os espíritos superiores, no Livro dos Espíritos, que somos nós mesmos, que Deus nos dá, dentro do limite, aquilo que temos que fazer. Bastaria que nós escutássemos a voz da razão para fazer o certo. Então, esse seria o limite que a gente ultrapassa de nós mesmos, e às vezes ultrapassamos o limite para com o nosso próximo, nos acarretando problemas. Deus criou a todos iguais para a dor, e igualdade diante da dor é uma sublime providência de Deus, que nos quer instruídos pela experiência comum, não cometer o mal, argumentando com a ignorância dos seus efeitos. Ou seja, é aquilo que eu li agora no Livro dos Espíritos, né? Que Deus nos dá na medida exata a percepção daquilo que podemos ou não podemos fazer. No estudo, no nosso dia a dia, na nossa vivência com o nosso próximo, né? Nós temos, através dos estudos, através do nosso divino Mestre de Jesus, do nosso modelo e guia, exatamente aquilo que poderíamos ou não poderíamos fazer. Mas nós, com os espíritos imperfeitos que somos, ainda trilhamos um caminho com percalços, né? Nós mesmos criamos muitas vezes as nossas próprias feridas, né? Através do orgulho, através das nossas vicissitudes que trazemos já como espíritos milenários que somos. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, mais que a si mesmo, e ao mesmo tempo juiz e escravo
em sua própria causa. Tu vê que isso é muito interessante. Somos juízes e escravos na nossa própria causa. Mas nós somos capazes de amar a Deus mais que as criaturas e mais que a nós mesmos, amar o próximo mais do que a nós mesmos. Nós já somos capazes de fazer isso. Eu acho que eu falando hoje como espírito, o espírito Rosvita, não sei se consigo fazer isso. Então, nós somos juízes, nós somos escravos e juízes na nossa própria causa. E isso me calou tão fundo quando eu li esse texto me chamou tanto, eu disse hoje para o Daniel, eu talvez não possa passar para vocês tudo que esse texto me trouxe e como esse texto mexeu com a minha vida, né? Hoje, mãe, avó, filha, né? Como ele mexeu comigo e como isso é importante na nossa vida. Essas palavras assim, que somos escravos e juízes na nossa própria causa. E isso é fato. Como a gente não para pensar muitas vezes nas coisas, né? A nossa vida está passando tão rápido, está passando tão ligeiro, a gente está sempre preocupado com tantas coisas e nós muitas vezes deixamos passar detalhes que fazem a diferença na vida da gente, né? Então, seguimos. O dever é a mais bela coroa da razão. Veja bem, o dever, então, é a mais bela coroa da razão, depende dela como o filho depende da mãe. Veja como isso é interessante. Esse dever que se fala não é somente o dever moral. É o nosso dever não só para a nossa família, para a nossa profissão, para o nosso dia a dia, é o dever geral, é como falamos hoje com o Daniel, não só espiritualmente falando, mas o nosso dever em todos os sentidos, nossa vida. E aqui Jesus nos fala que ele é uma das mais belas coroas da razão. Depende dela como o filho depende da mãe. Então, veja bem, é importantíssimo. Um filho depende da mãe uma vida inteira. Não somente do carinho e coisa que se tem no começo de uma vida com a mãe, mas ele vai depender daquele afago da mãe, daquela boa palavra da mãe, o resto de sua vida. Quem de nós aqui, nós estamos com 60 e poucos anos, tem pessoas mais novas, tem pessoas mais velhas talvez, mas que não gostaria de ter sua mãe do lado para poder ouvir uma boa palavra daquela mãe. Para poder ter um beijo de uma mãe, para poder ter um afago de uma mãe. Eu gostaria de ter a minha. Não a tenho junto comigo há muitos anos já, mas eu gostaria de ter. Então, veja que forte é essa parte também. Devemos amar o dever não por nos preservar dos males da vida, mas por nos dar à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Veja que maravilha isso. Devemos, então, amar o dever, amar o que devemos fazer, o nosso dever, não por nos preservar dos males da vida, dos males do dia a dia, mas por nos dar o vigor necessário ao seu desenvolvimento, ao nosso desenvolvimento. Então, assim, eu fiquei maravilhada com essa leitura. E hoje eu disse para o Daniel, eu talvez não tenha tido todo o conhecimento para fazer um estudo para passar para vocês. Mas, olha, eu estou aqui de coração aberto e passando para vocês o meu sentimento dentro da leitura que fiz nesse evangelho. E digo para vocês assim que, para mim, isso foi um aprendizado de toda uma vida. A obrigação moral não cessa jamais da criatura para com Deus. Deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboço imperfeito, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça diante dele.
que nós possamos resplandecer diante de Deus, que nós possamos realmente nunca cessar com as nossas virtudes, com a nossa força de vontade em nos modificarmos, em sermos pessoas melhores perante Deus, porque Ele nos quer brilhando como obras divinas que somos, cada um de nós, perante a Ele. Essa seria a minha colaboração da leitura de hoje. Peço desculpa a vocês se não passei tudo que seria necessário fazer, mas hoje, com algumas orientações do Daniel, espero que a próxima seja melhor do que essa. Um grande e amoroso abraço a todos vocês. Obrigado, Vita. Olha, Vita, eu não vou dizer que estava bom, porque estava excelente. Foi muito boa a tua explanação, nos trouxe muitas explicações que fizeram com que assimilássemos melhor, né, o entendimento essa parábola do Cristo, né, sobre o dever, mas foi muito bom mesmo. E é interessante, né, como o estudo, você colocou ali, você estudando como você entendeu, né, sobre você mesmo. Quando nós estudamos, nós não pensamos no outro, nós pensamos em nós. O que está nos trazendo de melhoria esse ensinamento? E sempre o Evangelho nos traz uma contribuição assim maravilhosa. Sempre que eu repito os estudos do Evangelho, cada item, ele me traz algo novo sempre, porque é muita coisa para a gente aprender. Então, nenhum de nós vai conseguir passar um ensinamento completo, por mais que queiramos, né? Por isso também a importância da gente fazer essa troca entre nós, porque ele é muito amplo, né? O entendimento do Evangelho tem muita coisa para a gente aprender, para a gente, principalmente, colocar em prática, para nos tornarmos melhores, né? Então, toda a lei de Deus, ela está escrita onde? Na nossa consciência. Não tem nenhum de nós que nasceu faltando essa pecinha, né? Todos nós temos essa pecinha chamada consciência. E como nos disse, o Espiritismo, né? De mãos perfeitas não poderia sair algo imperfeito. Então, das mãos de Deus, que é perfeito, não seríamos criaturas criadas com imperfeições, como as religiões colocam. Alguns são anjos, outros são pecadores, né? O que nos diz a doutrina? Que todos tivemos a mesma criação, simples e ignorantes, com toda a perfeição já colocada em nosso íntimo em forma de germe, a ser desenvolvido, né? Então, todos nós temos essa perfeição a ser desenvolvida em nós. E esse estudo vai nos possibilitando irmos desenvolvendo essas nossas perfeições, né? Então, aos poucos, nós vamos crescendo. Por isso, nós precisamos um dos outros. Por isso que um dos grandes equívocos nossos, humanidade, é quando nos isolamos. Vou me isolar do mundo para não ser tentado pelo pecado. A gente vê algumas religiões, algumas congregações de freiras. Eu lembro, na minha juventude, numa cidade chamada Cruz Alta, em que tinham um convento de irmãs que elas só podiam pegar o próprio alimento delas que vinham, abriam uma portinha X lá, botava ali, ninguém podia ver essas pessoas, né? Então é um equívoco muito grande. Não é? Elas não progrediram porque não entraram em sociedade, não conviveram em sociedade, e também não fizeram o bem, porque não conviveram com as pessoas que necessitavam, né? Então, na verdade, isso as embruteceu, as tornou mais egoístas. Claro que fazer a caridade em oração também é possível, né? Mas deixa de fazer aquela caridade maior, que é o contato com as pessoas mais necessitadas, as pessoas mais carentes.
né? Então, a gente precisa desse contato, dessa vivência em sociedade, né? Então, eu até fui dar uma olhadinha no dicionário, né? Na língua portuguesa, é claro, né? Primeiramente. Então, o que é o dever? É a obrigação de fazer alguma coisa imposta por lei, pela lei moral, pelos usos e costumes, ou pela própria consciência. Então, as leis humanas são falhas. Então, nem sempre os deveres impostos pela lei humana são deveres de acordo com a lei moral, com a lei de justiça, de amor, né, de Deus. Então, nós temos que ter esse dever moral, principalmente, né? E Leon Denis, ele diz assim que o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, vejo que o nosso dever, ele não está restrito a uma condição local, vamos dizer assim. Nós temos um dever com o universo. Quando isso envolve o universo, quer dizer o quê? A questão espiritual, não é? Então, nós vemos também que o dever, ele não é o mesmo para todos. Aí a gente se pergunta, como assim não é o mesmo para todos? Porque ele depende muito da condição espiritual de cada um. Quanto mais inteligente e mais conhecimento nós temos, aumenta em profundidade os nossos deveres para conosco mesmo. Então, o dever, quanto mais nós temos um intelecto desenvolvido, mais inteligentes somos, vamos dizer, aumenta então a profundidade dos nossos deveres para com os outros, com Deus, né? Porque é como nós estamos estudando o Evangelho, o nosso dever é maior, porque nós estamos aprendendo as leis de Deus, né? Então, existe para nós, como espíritos encarnados, mas ainda em processo de desenvolvimento, estamos desenvolvendo, nos desenvolvendo, progredindo, né, moralmente, intelectualmente, mas principalmente o nosso desenvolvimento tem que ser moral. Uma grande dificuldade ainda, como a Vitor estava citando, em cumprir os nossos deveres em relação aos nossos sentimentos, devido ao quê? Devido às nossas imperfeições, que ainda nos impele, nos direciona aos interesses materiais, às nossas paixões, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. O orgulho é o pai de todos os equívocos, né? Então, nós sabemos que o orgulho é a perdição da humanidade. A humildade é a salvação. Então, e nós temos essa luta, que é uma luta interna. Isso a Vita citou naquele texto, né? Nós estamos entregues ao que é o nosso livre-arbítrio. Então, a nossa consciência, ela está nos vigilando. Por quê? Porque as leis de Deus estão escritas nela ali. Então, ela nos cobra, ela nos adverte. Mas o que acontece normalmente conosco? Nos fazemos surdos, né, aos avisos da nossa consciência. Então, as nossas vitórias, as nossas derrotas no campo moral, normalmente elas não são percebidas pelos outros, né, pelos nossos companheiros de jornada. Então, por parte deles, eles não vão nos aplaudir e não vão nos reprimir, porque normalmente não sabem dessa nossa luta íntima conosco mesmos, né? Mas é dessa luta, através dessa luta, que nós, espírito, né, fazemos a nossa transformação moral. E cujos resultados práticos, muitas vezes demoram para aparecer nas nossas atitudes e comportamentos. Isso acontece, a gente vê isso como nós estamos aqui estudando e como nós voltamos a nos equivocar nos mesmos equívocos cometidos anteriormente, né? Então, nós estamos estudando, estamos aprendendo, estamos tentando nos melhorar, mas é como diz, né? A gente demora, às vezes, um pouquinho para que isso apareça. Então, nós vamos sofrendo influências, né, externas aqui na nossa Terra e também espirituais,
que tudo às vezes nos impele a demorar mais a que cumpramos esses deveres, né? Então, é essa nossa luta entre o dever moral, as tentações que a gente traz dentro de nós, mas pelas nossas imperfeições ainda. E é uma batalha solitária nossa, né? Isso a Vita também citou. É uma batalha que nós temos que ter conosco mesmo para conseguirmos vencer a nós mesmos, né? Daí a necessidade de nos conhecermos, como dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Então, nós temos a necessidade de nos conhecer o melhor possível, para poder vencer a nós mesmos no cumprimento de todos os nossos deveres, principalmente o dever moral. E o Lázaro, o Lázaro diz que o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, é o que está no Evangelho, né? E termina no limite, não desejarias ver transposto em relação a vós mesmos. Esse é o que nos diz Lázaro no Evangelho. E não é necessário muita inteligência e muito conhecimento para a gente entender que essas palavras, nessas palavras que o Lázaro nos passa, o dever moral nas relações humanas, está precisamente aonde? Em evitar o mal, em evitar de fazermos o mal e fazermos o bem, não causar o mal a ninguém, nem prejuízo a ninguém. Isso está no Evangelho, está no que a Bita nos passou também. E fazer os outros o quê? O que desejaríamos que os outros nos fizessem. Também nos foi dito. E isso cabe a quem? A nós, as comunidades, as nações, em todos os nossos relacionamentos, né? Então, por isso que Lázaro, ele relembra que todos os homens comuns, ou importantes, ignorantes, ou instruídos, todos sofrem pelos mesmos motivos, pelos males causados aos outros, com as nossas más ações, quando nós, então, através das nossas ações, nós sempre vamos acionar o que? A lei de causa e efeito, tanto as boas como as más ações. E o retorno é inevitável, não é? Então, nós devemos ter consciência que quando o dever moral ele for, em primeiro lugar, nas relações humanas, as dores da evolução, as dores educativas, as dores reparadoras, elas vão desaparecer da Terra, porque elas não vão ser mais necessárias, não é? Então, o dever é o resumo prático dos estudos, das reflexões, das análises e as conclusões sobre as atitudes e comportamentos morais dos homens, né? Porque nos fortalece, nos estimula a ver nas circunstâncias ou nas situações de ceder ou lutar. Mas sempre nós temos que estar resistindo às tentações, né? Então, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas, né? E as criaturas, isso já foi dito, eu estou só repetindo, e as criaturas mais do que a ele mesmo. É um tempo juiz e escravo da sua própria causa. Isso é Lázaro que diz. A Vita já falou, eu estou só repetindo, né? Então, no cumprimento do dever, o homem pratica a renúncia, o desprendimento dos nossos desejos, a nossa disciplina e as outras virtudes que nos levam a perseverar na intenção de ser um homem de bem, de ser um espírita e um bom espírita também, falando em espiritismo, que somos espíritas todos nós, né? Então, nós devemos nos esforçar para quê? Para amar o dever, em qualquer forma em que ele se apresente, porque ele transmite a força necessária para realizarmos, então, qualquer tarefa. E fazermos no nosso desenvolvimento espiritual uma razão de vivência nesse nosso mundo de provas e expiações. E para nós, espíritos ainda muito imperfeitos e rebeldes que somos ainda, mas ainda, como Lázaro diz na mensagem, né, o dever se engrandece e esplende sob uma forma
sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes de Deus, que não aceita imperfeição, como nós já dissemos, né? Não sairia de Deus algo imperfeito. Então, não aceita a imperfeição, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos, né? Assim nos diz Lázaro. Então, para não me alongar muito, eu vou encerrar aqui a minha participação também, como disse a Vita. Espero ter dado a minha contribuição e vou passar para os demais também, aqueles que desejarem também contribuir conosco. Posso começar contigo, Kátia? Sim, eu assisti um vídeo do Arthur Valadares. Ele até me impressionou porque ele é muito jovem, né? E prende a gente na fala dele, que é uma coisa divina. Ele é muito bom. No vídeo que ele estava fazendo, era uma palestra num centro espírita, ele estava falando sobre o dever. E ele diz o seguinte, que o dever, a palavra dever, nos remete à responsabilidade sobre as nossas vidas, o compromisso, a transformação. E que nós não devemos terceirizar, assim como a Vita falou já, né, na interpretação dela ali do texto, que nós não devemos terceirizar as causas da nossa infelicidade. Nós temos o hábito de, sempre que a coisa dá errado, a gente sempre culpa alguém, alguém foi o culpado, alguém fez com que acontecesse assim, e, na verdade, a nossa infelicidade, elas são consequências dos nossos atos, né? Ele diz também que a nossa infelicidade, ela mora dentro de nós, e nós temos o dever de transformá-las, não negar, mas acolher. Quer dizer, a nossa infelicidade seria os nossos defeitos, né? As nossas dificuldades. Então, a gente tem que olhar para dentro de nós, ter consciência do que da forma como nós agimos e transformar isso. Não negar dizendo que o outro é culpado ou que não, eu sou assim mesmo, de forma alguma. A gente sempre deve procurar transformar, que é a nossa evolução, né? E ele cita uma fala, ele acho que ele falou o nome, mas eu não consegui pegar, porque ele falou, acho que muito baixo, muito rápido, eu não consegui pegar, que diz o seguinte: ame ao seu inimigo, e eu amei a mim mesmo. Quer dizer, às vezes a gente olha para o outro, né? E a gente tem que olhar para a gente, né? A gente é que tem que se curar primeiro, a gente é que tem que se melhorar, a gente é que tem que mudar para depois saber lidar com o outro, né? Que às vezes é um inimigo. Quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais nos comprometemos. Aquilo que a Vita já falou, que o Daniel também citou. Quer dizer, quanto mais conhecimento nós temos, mais a nossa consciência se expande e mais compromisso nós temos, mais responsabilidade nós temos, né, de cumprir as leis divinas. Aqui, aí depois ele citou uma fala de Emmanuel do livro Pensamento e Vida, do capítulo 21, que fala sobre dever. Emmanuel diz o seguinte, que dever é a região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela nossa consciência. Olha a profundidade disso, né, gente? Quer dizer,
é uma região moral. Então, nós temos o dever. E quanto mais consciência nós temos, quanto mais nós estudamos, quanto mais nós vivemos, mais nós somos alertados do que nós temos que cumprir. Quanto maior a nossa consciência, maior o dever de cumprir as nossas leis, né? A lei divina. A lei divina. Então era isso, gente. Eu posso, depois até se vocês quiserem o vídeo, posso mandar ali no grupo, mas está no YouTube lá, é um vídeo do Arthur Valadares. Eu gostei muito da fala dele. No começo, quando eu li o texto do Evangelho, eu fiquei assim, um pouco perdida, mas quando eu assisti o vídeo dele, daí veio a interpretação do texto, né, como a Vita fez para gente. Brilhantemente, tá, Vita? Tava muito bom, Obrigada. foi muito didático, foi muito fácil, porque eu senti dificuldade, assim, na leitura, algumas coisas eu não consegui realmente pegar. Tá bom? Parabéns e obrigada, gente. Obrigado, Kátia. E olha que interessante, né, Kátia? O maior inimigo nosso somos nós mesmos, né? Então, nós precisamos vencer a nós primeiro. Nos preocupando, como a gente estava vendo antes, a gente se preocupa muito com o externo e o interno, não é? Muito bom. Gorete, posso passar para ti, Gorete? Liga teu som, Gorete. Desculpa, estou atrapalhada aqui. Enquanto a Kátia falava, eu estava lendo antes, bem aquele trechinho que ela falou aqui, do dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio, né? O aguilhão da consciência. Daniel também falou, né, Daniel? Então, eu acredito que o dever de cada um de nós, né, tem a ver com a nossa consciência, com aquilo que nós já conseguimos amealhar durante as nossas existências anteriores, pregressas, ou que nós aprendemos na presente, principalmente com a doutrina espírita, né, que alarga muito mais os horizontes da alma, né, e nos faz ter consciência ainda mais de deveres que para o mundo material não é dever, não é obrigação, mas quando a gente começa a conhecer a doutrina espírita e a moral do Cristo profundamente, a gente entende que muito mais deveres temos, né, do que a vida a vida diária, vamos dizer, a vida material nos apresenta. Mas mas ao mesmo tempo, eu acredito que seja assim uma grande oportunidade, né? Que a gente vai devagarinho treinando, vai se melhorando, né, como todos já disseram, vai buscando cumprir com as suas obrigações, que mais tarde deixa de ser obrigação e passa a ser bondade, né? Então, eu acho que dever, amor e bondade está junto, tudo junto, porque o dever, ele nos pede, né? O quê? Renúncia, abnegação. Quantas e quantas vezes você tem que se esquecer para cumprir com os seus deveres, né? Isso, vamos dizer, no âmbito familiar, mas e fora, né? Os trabalhadores da casa espírita, nós como cristãos na rua, muitas vezes somos solicitados a nos esquecer. Então, o dever, ele é extremamente profundo e acredito, assim, que foi uma lição muito maravilhosa, muito boa, porque nos chama, né, a razão, a meditar, a buscar realmente. E eu aqui fiquei pensando, será que eu estou cumprindo com os meus deveres, né? Eu acredito que foi um puxão de orelha, vamos dizer assim, né? Que a gente preste um pouquinho mais atenção, porque às vezes a indiferença, o corre-corre do dia a dia primeiro, que nos leva a uma certa indiferença às vezes, né? Ou por estar cansado,
ou por isso, ou por aquilo, ou porque eu já tenho muito problema, já tenho que resolver isso, tem as questões espirituais e tal, e daí vai lá, né, aquela palavrinha, né, que a gente procura nem pensar nela, mas que diz assim, indiferente, né? Então, a gente chega, eu acredito que eu chego lá, todos chegaremos, para não sermos indiferentes nem nas mínimas coisas, né? Que a gente possa realmente crescer muito espiritualmente, em bondade principalmente, né? Em bondade, em humildade, para que realmente sejamos bons cristãos. Obrigada. Beijo, Kátia. Beijo para os Obrigado. pais. Obrigado, Gorete. Gratidão, querida, gratidão. Um abração neles, tá? Obrigado, Gorete. Obrigada E, também. realmente, a gente tem que fazer essa consultinha para nossa consciência de vez em quando, né? Como é que nós estamos agindo, se estamos cumprindo. Aí, como disse Santo Agostinho, botar a cabecinha no travesseiro lá na hora do sono e dar uma passadinha em revista o nosso dia de vez em quando, né? Às vezes eu faço isso, né? E aí me assusta, opa, não fiz grandes coisas hoje, vamos ter que caprichar mais amanhã, né? Seu Edgar, Marilene, posso passar para vocês? Oi, queridos. Desde que eu cheguei, não tinha aberto o microfone. Fiquei falando. Que bom vê-los. Olha, queridos, nossa, parabéns, Vita. Deus te abençoe sempre. Tu está cada vez melhor. E, claro, obrigada a todos que comentaram, Daniel, Kátia e a Gorete, né? Então, assim, ó, já foi dito bastante sobre o Evangelho. De tudo que eu ouvi, a gente sabe que quanto mais a gente aprende, mais a gente se cobra. Porque a gente sabe que tem conhecimento, é mais responsável, né? E todo o evangelho maravilhoso, mas teve uma parte que me chamou muita atenção, porque deve ter me tocado na minha vida, como me comportei em alguns momentos. Quando fala a respeito de como ser fiel ao dever. E o Evangelho chama atenção, e a gente sabe que é difícil o cumprimento, porque muitas vezes na nossa vida, aí que eu me conflituei principalmente no passado, quando se trata de cumprir dever com as pessoas que a gente ama, muitas vezes a gente é muito bonzinho, né, queridos? A gente passa a mão na cabeça de filho, tipo assim, cobra o dever dos outros. Mas do filho, foi agora que ele fez isso, ele vai mudar. E daí aqui, então, quando fala do difícil para nós o cumprimento do dever, e daí diz que é porque, devido às nossas imperfeições, já foi falado sobre isso, somos atraídos para os nossos interesses. Eu sei o dever, mas daí é o meu filho, né? E desejos, e nos esquecemos dos deveres mesmo. E olhem só o quanto a gente precisa cumprir tudo isso, porque a gente falha daí diante dos olhos de Deus, com Deus, não cobrando do filho, passando a mão na cabeça, e muitos pais depois sofrendo, porque foram muito benevolentes, né? E a gente aprende, o Evangelho, ele sempre nos ensina, Jesus ensinou, que era para a gente ser benevolente com o próximo, mas com a gente precisa se cobrar mais. E como disse e repito, essa doutrina, queridos, é maravilhosa, ela nos obriga a fé raciocinada, e a gente sabe que quanto mais eu aprendo, mais compromisso eu tenho, não é, diante da vida, do meu comportamento, porque
Se antes eu dizia que não tinha conhecimento, agora eu não tenho mais desculpas, né? Agora eu tenho que entender que eu tenho conhecimento, estou errando, então, com mais gravidade. Uma vez uma pessoa disse para mim, eu acho um absurdo a pessoa que tem nível superior ir para uma cela especial. E quando eu ouvi a pessoa, eu entendi. Ela está coberta de razão. Por que em cela especial? Porque é mais esclarecido. Por ser mais esclarecido, não devia estar ali, né, queridos? Então, deve ir para a cela comum, como igual a todos. Errou, pelo contrário, ainda mais comprometido. Mas, como sempre, né, queridos, a gente está se esclarecendo e está se modificando. Deus abençoe a todos. Nós amamos muito vocês. Agora, o meu amor vai falar. Oba, não está parando, meu amor? Nós estamos aqui muito mal ajeitados. Vamos, fala. Segura com a mão o telefone. Tu não quer ver as carinhas? Por quê? Ah, tu tá tremendo. Eu seguro para ti. Desculpem, queridos, está tudo bem. Fala então, meu neguinho. Boa noite a todos. Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos dê sabedoria para que possamos, a cada dia que passa das nossas vidas, administrá-las da melhor maneira possível. Todo mundo falou brilhantemente sobre o Evangelho. Parabéns, Vita, nova expositora do Caminho da Luz. E Daniel, nova expositora do Caminho da Luz. Claro, Rita. Gente, assim, todo mundo já falou tudo que tinha que falar. É hoje, né? O dever que nós temos para Deus, acima de tudo, para com nós e para com o próximo. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E amar, como vocês já falaram, né? Nos fortalecer, nos esclarecer, nos amar, para que possamos ter sabedoria, esclarecer, perdoar e amar o nosso próximo, né? Se eu não consigo me amar, como eu vou amar o meu próximo, né? Na feira eu tive a felicidade de fazer um pequeno comentário no Caminho da Luz. Sábado, a Vita estava presente, toda de verde, toda respirando. Que amor. Vestido brilhante, verdinho, parecia um anjo da guarda. Estava lá a Vita, me prestigiando. Assim, gente, eu tive o privilégio de pegar uma live do menino que a Kátia falou. Uhum. Peguei todo o tema dele, peguei uma palestra dele para passar para os irmãos, né? Arthur Valadares, né? Era muito, muito bom mesmo. Ele fala assim que nós devemos ter o dever e as responsabilidades, né? de nos conscientizar que nós somos os responsáveis pelos nossos atos e que devemos sim nos amar, nos perdoar, para ter força para amar e perdoar o nosso próximo. Não existe uma lei, não existe lei nenhuma material, civil, que nos obriga a perdoar. Mas existe uma lei consciencial da nossa consciência que nos convida a perdoar. Essa lei tem nossa consciência, como vocês falaram sobre a consciência, o Daniel, a Kátia, a Vita, quanto nós devemos nos responsabilizar pelos nossos atos. Quando nós conseguimos nos esclarecer, como a Marilene está falando, quanto mais eu me esclareço, mais responsabilidade eu tenho, mais comprometimento eu tenho se eu errar. Então, eu tenho que me conscientizar que eu errei. E uma coisa muito importante que eu falei na minha fala de sábado
fiquei muito contente porque eu descobri, Daniel, descobri que eu não sou perfeito. Eu fiquei mais feliz. Se eu não sou perfeito, então eu tenho o direito de errar? Não. Tenho o direito de errar? Sim. Eu tenho um direito maior, a obrigação maior de corrigir o meu erro. Aquele velho ditado, né? Assim, errar é humano, né? Mas eu acho que consertar o erro que é mais humano. Né? Nós consertarmos os nossos erros e começarmos a partir de hoje a fazer um novo fim, esquecer os nossos atos pretéritos, os atos que nos desabonaram, que nos entristeceram, gerando nossas fobias. Então devemos, daqui para frente, fazer a coisa certa, a coisa da nossa consciência, melhorar cada vez mais nossas atitudes morais, para que o nosso espírito possa usufruir essa liberdade maravilhosa que é a paz de espírito. No momento que nós conseguimos nos conscientizar disso, como disse o Daniel também, né, São Francisco de Assis, não consigo ainda, Daniel, fazer isso. No dia que a gente consegue se conscientizar dos nossos atos, tentar melhorar, a gente vai colhendo aos pouquinhos essa paz tão almejada que nós precisamos, que é a paz da nossa consciência, a paz do nosso coração, do nosso espírito, para que possamos, onde a gente está, poder exteriorizar essa paz e esse amor que nós tanto precisamos. Deu. Edgar. Mas como disse a Marilene, né, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas, como também disse o Edgar, que bom que nós já temos essa consciência, né, Edgar, de irmos consertando esses nossos equívocos já nessa caminhada. Fátima, posso passar para ti, Fátima? Falaram o quê depois de tanta coisa bonita? Eu só queria falar para a Rosvita que eu tenho esse mesmo sentimento de quando eu faço a leitura para fazer a interpretação do texto, tá? Essa euforia que dá na gente, né? Esse conhecimento. Então, eu tinha um texto, mas a maioria já foi dito. Eu queria só pegar um gancho do que foi lido. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Todos nós temos consciência de que nossa conta corrente com as leis divinas está em saldo devedor. Por essa razão, se cada um de nós cuidasse de cumprir suas obrigações para saldar esse débito, grande parte dos problemas sociais do mundo se resolveria naturalmente, e todos os fantasmas da inquietude que rondam a nossa existência seriam afastados. Eu tenho uma frase aqui do Kair Bar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, no item Deveres Espíritas, que diz assim: o homem que cumpre seu dever, a nada fica obrigado. Quando o homem faz o que pode, Deus faz por ele o que ele por si não pode fazer. Eu achei assim, muito linda essa frase. E vou ficar aqui porque já foi dito tudo, né? Gratidão a todos e obrigada. Obrigado, Fátima. Muito bom. Marilza, posso passar para ti, Marilza? Bom, boa noite a todos. E, assim, hoje eu não consegui, eu li o texto, mas eu não consegui preparar nada. E mesmo assim, diante de tudo que foi colocado, né, eu parabenizo a Vita, uma excelente explanação, e a Kátia, a Gorete, Daniel, o seu Edgar, Marilene, todos com a sua colaboração, que eu não tenho, até tinha sublinhado alguma coisa, mas já foi comentado. Então, por hoje, eu fico por aqui. Muito bem, muito bem. Assis, posso passar para ti, Assis? Ô, Daniel, tudo bem? Pois olha, guri, hoje fiz de tudo para me concentrar, mas não consegui.
Tô aqui tentando aqui, tô viajei na maionese, que nem diz outro. Mas, infelizmente. E não tem problema, tá tudo tranquilo. Então, Não tranquilo, consegui. fica tranquilo, seguimos assistindo, então. Muito bem, pessoal. Eu vou colocar aqui, então, a nossa mensagenzinha de hoje, para a gente ver que mensagem caiu para nós. Deixa eu colocar aqui. Todos estão vendo essa nossa imagem? Imagine nós sentados naquela pedra ali, assistindo a água, ouvindo o barulhinho da água escorrendo, né? Que maravilha. Com os pés dentro, fiquei imaginando eu sentar na pedra com os pés dentro d'água, assim, num dia de calor, coisa boa. Então, a nossa mensagem de hoje, ela diz assim: precisamos muito mais do perdão dentro de casa do que na arena social, e muito mais de apoio recíproco no ambiente em que somos chamados a servir e nas avenidas rumorosas do mundo. Então, isso se encaixa também no dever, o dever que nós temos em casa, no nosso lar, com o cônjuge, com os filhos, não é? Com as situações que ocorrem dentro do nosso lar, sabedores que somos de que a maioria das uniões são uniões de resgate, né? Poucas são por amor. Mas podemos transformar essa nossa união de resgate em uma união de amor, né? Resgatarmos durante essa caminhada o que tínhamos a resgatar e vivermos essa nossa união. A união que eu falo é a união familiar, né? Pai, mãe, filhos, até o cunhado. Nós sempre falamos mal do cunhado da sogra, né? Mas com o cunhado, com a sogra. Então, é essa união, nosso lar. Nós necessitamos muito, como diz a mensagem, de perdoar e sermos perdoados no nosso ambiente familiar. De nos auto-perdoarmos também. E muitas vezes nós somos o nosso próprio algoz, nosso carrasco. Não nos perdoamos, nos cobramos, não é? E, na verdade, nós estamos ali para esse resgate. E, concluindo esse resgate, vivermos, então, o amor. Por isso, estamos trabalhando para isso, para progredirmos, melhorarmos, e, então, convivermos com os nossos em harmonia. Então, essa nossa mensagem também entra dentro do dever, o dever dentro do lar, não é? Alguém gostaria de comentar sobre a nossa mensagem? Por favor, me auxiliem, não me deixem sozinho. Seu Edgar. Eu estava vendo aquela água que você citou ali, a gente ficar observando o barulhinho da água, nos harmonizar, né? Nos harmonizar dentro de cada um de nós. Eu sempre cito, às vezes, no atendimento fraterno que eu faço, tanto lá no CASE como no Caminho da Luz, que a gente, às vezes, para amenizar os nossos sofrimentos, para harmonizar as nossas mentes, fechamos os olhos, mentalizamos uma água como essa aí, ficamos mentalizando aquela água, no sentido que nós estivéssemos dentro desse quadro, nos aproximamos da água, colocamos os pés dentro da água, e assim nos sentimos como se estivéssemos ali presentemente, né? As pessoas que têm feito esse exercício se sentem muito bem e depois compartilham a paz que tiveram em fazer esse exercício. E a mensagem? E a mensagem muito linda que nos passou ali, né? É verdade. E ela é muito importante, né? Aí ela nos mostra a importância do lar, dos nossos reajustes, das nossas provas em casa, que muitas vezes nos evadimos através das separações, das fugas, né? E a importância disso. Alguém mais gostaria de comentar sobre a nossa mensagem?
Muito bem, essa mensagem, ela está lá no livro chamado Alma e Coração, do Chico Xavier. Essa mensagem é do Emmanuel. Muito bom esse livro também, de mensagens. Estão tranquilos todos? Prontos para iniciarmos o nosso estudo, então, da doutrina? Então, vamos seguir. Deixa eu voltar aqui. Bom, nós estamos vendo sobre as mesas girantes, né? Vamos continuar falando. E nós vimos, então, nos encontros, já 2 encontros, tivemos alguns personagens dessa época, em que eu coloquei o nome, dei uma pequena biografiazinha para a gente saber quem são, que são aqueles, vamos dizer assim, espíritos que vieram já com um intelecto mais desenvolvido e que alguns se envolveram nesses eventos, as mesas girantes, para desmascarar, mas a partir do momento que começaram a participar, que perceberam que ali havia algo maior, eles passaram a estudar de uma forma mais séria, né? Então, no encontro passado, nós falamos, por exemplo, de Michael Faraday, de Chevreul, ou Michel Eugène Chevreul, Agenor de Gasparim, ou Conde de Gasparim, vocês lembram, não é? Então, nós vamos prosseguir, então, nesse estudo com alguns outros personagens, que após encerrar essa primeira fase das mesas girantes, nós vamos passar por uma biografia do Allan Kardec. Ela é muito importante e é interessante para a gente ter uma noção de como o Kardec se envolveu, então, nesse estudo das mesas girantes, né? E aqui é mais um personagem daquele período, né? Nós temos aí o Marquês de Merville, ou Charles Jules Eudes de Quetteville, de Merville, então um nome pomposo, né? O Marquês nasceu lá em 24 de abril de 1802, portanto, 2 anos antes de Kardec, e desencarnou em 11 de setembro de 1873, também depois de Kardec. Kardec desencarnou em 1869, né? Foi um escritor erudito, iluminista e médium, vejam só. O último marquês do nome foi um dos proprietários do Château de Filieres, que legou a sua filha, Blanche de Merville. É autor de inúmeras obras sobre o espiritismo, então vejam, esteve envolvido na doutrina espírita, né? Ele desempenhou um grande papel na divulgação da história da Casa Assombrada de Cideville. Teve, então, uma correspondência muito importante com Théodore de Lacordaire. Lembram do Lacordaire? Tem mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, foi um personagem envolvido nessa parte espiritual, né? Também com o médico católico de Bolbec, Charles Elliot, e ele publicou, então, em 1897, Neurose e Possessões Diabólicas, com numerologistas, com o conde de Villeneuve, coisa assim, e entre outros. Então, vejo que o Marquês de Merville estava já envolvido nessa questão espiritual, né? Temos também aqui o Abade Moinho, né? Ou François Napoleon Marie Moinho, Abade Moinho, nascido também na França, né? Em 15 de abril de 1804, veja, nasceu no ano de Kardec, desencarnou em Saint-Denis em 14 de setembro de 84. Ele foi um sacerdote, matemático, francês, seguidor do concordismo. O que é o concordismo? É a teoria cujos preceitos tentam estabelecer uma relação de concordância entre a ciência e a religião cristã. Lembra o que Kardec dizia? Se um dia a ciência provar que a doutrina espírita é equivocada em algum ponto, ele seguiria a ciência. Mas a doutrina espírita não veio para contestar a ciência, veio andar lado a lado com a ciência. Então, o que a ciência diz, a doutrina espírita comprova, não é? Então, depois dele ter feito muitos cursos jesuítas, né, tornou-se noviço em
2 de setembro de 1822, estudou em Montreux, onde, em seu tempo livre, ele se dedicou, então, com sucesso à matemática e à física. E quando a Revolução de julho de 1830 estourou, ele fugiu para a Suíça, para Brigue. E lá ele continuou, então, o Abade Moio, lá ele continuou seus estudos e se aperfeiçoou em latim, no grego, e adquirindo no processo o conhecimento de várias línguas estrangeiras, incluindo o hebraico e o árabe. Então, era um padre, um estudioso. E também tivemos o François Arago, que o nome completo era Dominique François Jean Arago, ou simplesmente François Arago, nascido em 26 de fevereiro de 1786, desencarnou em 2 de outubro de 1853 na França. Um matemático, físico, astrônomo, maçom, apoiador dos revolucionários Carbonari, e foi político também, o Arago. E a Carbonaria, ela foi uma sociedade secreta e revolucionária que atuou na Itália, França, Portugal, Espanha, olha só, esteve no Brasil e no Uruguai nos séculos XIX e XX. Bem recente, né? Fundada na Itália por volta de 1810, e a sua ideologia, ela se assentava em valores patrióticos e liberais, até se distinguir por um marcado anticlericalismo, então era contra a igreja, né? E o grupo acabou sendo sufocado por Napoleão Bonaparte e pelos austríacos na Casa de Habsburgos, e buscavam continuar, então, dominando a Itália na época, e acabaram, então, com a Carbonaria. Também tivemos o Jacques Balbinet, que nasceu em Lausanne, em 5 de março de 1794, Paris, né? Desencarnou em Paris, em 21 de outubro de 1872, e ele foi um físico, trabalhou e pesquisou sobre meteorologia, e inventou a máquina pneumática, conhecido pela sua eficiência. Foi professor na Sorbonne e no Collège de France, e em 1840 foi eleito membro da Academia Royal de Ciências. Ele também foi astrônomo da Bureau de Longitudes. Ele era amado por muitos por sua natureza gentil e caridosa. Apesar da sua cara um pouco carrancuda, era uma pessoa muito gentil e caridosa. Então, vendo esses personagens, nós demos essa pequena biografiazinha para ter uma noção de quem eram essas pessoas, né? Então a gente percebe que eram pessoas altamente intelectualizadas. Alguns já contribuindo para essa questão espiritual, e outros entraram por curiosidade e também, alguns para desmascarar, mas acabaram também se tornando, vamos dizer assim, acreditando nessa questão espiritual, né? Então, e Paris inteira, então, assistia atônita, estarrecida a esse turbilhão feérico de fenômenos imprevistos, que para a maioria, só alucinadas imaginações poderiam criar, mas que a realidade impunha mais céticos e frívolos, voltando aos dias tumultuosos da França, voltando aos dias da tumultuosa França de meados de 1853. Vemos grupos e mais grupos de experimentadores curiosos se haviam organizado num fechar de olhos, então, falando tudo isso das mesas girantes, não é? Então, a maravilhosa loucura do século XIX já se havia infiltrado no cérebro da humanidade. Então, como eu vou voltar aqui, nós sabemos que começou, então, com os irmãos Davenport, que depois foram para a Europa, as irmãs Fox também começando nos Estados Unidos, como os irmãos Davenport, também foram para a Europa, e essa questão das manifestações dos espíritos fez com que despertasse a atenção de muita gente, não é? Então, por que a gente coloca assim a importância dessas pessoas intelectualizadas
ter se envolvido nesse movimento das mesas girantes. O que nos diz ali sobre esses fenômenos, né? Provocariam alucinações e imaginações, só alucinadas imaginações, né? Poderiam criar nas pessoas mais simplórias. Imagina se uma pessoa mais simplória, que não tem um conhecimento maior sobre ciência, né? Um intelecto mais reduzido. Imagine isso, de repente, como a gente viu nas Irmãs Fox, que reunia aquela multidão de pessoas apenas para assistir aquele espetáculo. Mas depois, quando personagens mais intelectualizados, aqui nem estamos falando de moralizados, mas mais intelectualizados, começaram a se interessar pelos fenômenos, aí eles passaram a ser estudados. E esse era o propósito dos espíritos, despertar essa curiosidade, não é? Para preparar a humanidade, então, para o advento do espiritismo. E, enquanto isso, Kardec, o que estava fazendo? Estudando no Castelo de Verdun com Pestalozzi, se tornando o quê? Um pedagogo. Porque ele, com esse conhecimento pedagógico, pôde, então, a gente descodificar, né, mas organizar a doutrina espírita de uma forma pedagógica para que pudéssemos entender. Porque senão não entenderíamos. Vejam o trabalho gigantesco de Kardec, né? Que vieram comunicações do mundo todo, tanto comunicações sérias como comunicações frívolas, e ele teve que catalogar tudo isso. Teve que investigar os espíritos através dos médiuns, né? Nós vimos principalmente as irmãs Baldin, entre outros médiuns que estiveram com ele, para ele poder, então, questionar, interpelar os espíritos para que essa codificação pudesse ser feita. E olhem em quanto tempo foi feito, se analisarmos, foi muito pouco tempo, não é? Ele passou a se interessar em 1853, 54, 55, em 57 ele já estava com o Livro dos Espíritos sendo editado, não é? Então foi rápido esse estudo, essa codificação. Por quê? Porque ele teve um preparo anterior, não é? Então, voltando à nossa questão das mesas girantes, né? Então, a imprensa francesa, diante da demonstração irrefragável dos novos fatos, que são as manifestações dos espíritos, nessas sessões com as mesas girantes, né? Que saltavam aos olhos de todos, franqueou mais amplamente suas colunas ao noticiar a respeito dessa forma, ateando mais fogo nos debates e controvérsias, que então se levantaram entre os observadores menos superficiais. Então, vejam que o objetivo da espiritualidade superior foi atingido, se utilizando desses espíritos mais materializados para produzir esses fenômenos. Era a intenção de despertar a humanidade daquela época, principalmente a mais intelectualizada, para esse fenômeno espírita, porque a humanidade já estava sendo preparada para a doutrina dos espíritos, não é? Então precisava desse despertamento que foi feito pelos espíritos através desses fenômenos, não é? Então, as mesas girantes continuaram, veio então o que o Santo Ofício. Muitos de nós já conhecem a história do Santo Ofício, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é bem interessante. Que em 4 de agosto de 1856 condenou os fenômenos, né? Dizendo serem consequência do hipnotismo e magnetismo, já que pouca gente acreditava em peripécias do diabo. Então a Igreja Católica estava perdendo aquele controle que eles tinham através do medo, né? Era o diabo, o demônio, enfim, e taxava de herege as pessoas por intermédio das quais eles eram produzidos. E sabe a consequência de ser taxado de herege, não é? Então, mais adiante, hoje até nós estamos chegando ao final do nosso tempo, senão ia falar um pouquinho sobre o Santo Ofício, mas eu deixo para o próximo encontro.
eu vou concluir essa nossa leitura aqui. Então, como eu estava falando antes, assim estava cumprido o papel dos fenômenos dessa fase inicial, que era a invasão organizada, no dizer do escritor inglês Arthur Conan Doyle. Lembra que eu falei sobre Arthur Conan Doyle? Que ele tem aquele livro, História do Espiritismo, que conta tudo sobre a doutrina espírita, sobre essa fase, né? Sobre esse surgimento, sobre esses médiums dessa época, né? Então, programada pelos espíritos superiores, com vista à chegada de uma nova era de progresso para os homens. Então, vejam, aqui nós encerramos esse nosso capítulo. Então, vejo que era necessário, não estava comentando isso antes, né? Era necessário esse despertar da humanidade para os fenômenos espíritas, que Kardec, a princípio, foi muito cético. Até, como nós já comentamos antes, um amigo dele, chamado Sr. Fortier, que era uma pessoa muito séria, muito correta, que assistiu algumas sessões dessas de mesas girantes e convidou o Kardec. Então, ele resolveu participar, porque veio de uma pessoa muito séria. Então, vejo que realmente os espíritos atingiram o objetivo, que era despertar os espíritos já comprometidos, como Kardec, para essa codificação, não é? Então, pessoal, alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, algum questionamento? Por favor, fique bem à vontade. Edgar, fique à vontade, Sr. Edgar. Daniel, há pouco tempo atrás, agora a gente presenciou ainda, né, esses fenômenos espíritas, né? Era necessário ainda, né? Mas, graças a Deus, agora eles até os obsessores evoluíram e não agem mais com fenômenos extravagantes, mas mexe mais na nossa moral, né? Mas ainda, há poucos tempo agora atrás, ainda existiam esses fenômenos. É verdade, né, Sr. Edgar? Antigamente, as sessões espíritas eram manifestações espíritas públicas, né? Porque ainda era necessário despertar. Mas agora não é necessário mais, agora nós já temos esse entendimento. Com a codificação da doutrina espírita também, veio nos trazer um entendimento melhor, e não são mais necessários essas provas com manifestações, não é? Então, pessoal, o nosso próximo encontro, aqui nós encerramos esse capítulo, como eu havia dito antes. Nós vamos, então, continuar no programa fundamental, módulo 2, a codificação espírita. Nós vamos ver o roteiro número 2, Allan Kardec, o professor e o codificador. Aqui nós vamos ver, então, uma biografiazinha de Allan Kardec, para nos auxiliar no entendimento, então, dessa fase, como se processou essa codificação da doutrina espírita. Bom, pessoal, então, chegamos no nosso horário. Vamos fazer a nossa prece final e encerrar o nosso encontro de hoje, então. Então, como a gente havia combinado, acho que todos não estavam todos presentes, a gente combinou de o próximo que fizer a leitura do Evangelho fazer a prece de encerramento, pode ser assim? Daí ninguém é pego de surpresa, né? Todos já fica programadinho a prece final. Muito bem. Hoje eu vou fazer uma surpresa para a Fátima, então pode fazer a prece para nós, Fátima? Sim. Então, vamos lá. Jesus amado, nós te agradecemos a oportunidade do estudo, as palavras de reflexão que vieram através da querida irmã Rosvita, tudo de bom que recebemos neste momento, abençoa-nos e guarde-nos em tua paz. Olha por todos os que conosco dividem esta jornada terrena. Pai amado, nós te amamos. Permita que possamos sempre estar aqui para ouvir o Evangelho que nos chegou por Jesus e foi elucidado por Kardec. Que possamos descansar em paz e termos uma abençoada semana. Que assim seja.